Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam animadas para hoje começarmos mais um livro da Bíblia, né? Mais uma carta paulina, agora 2 Timóteo. E sem mais delongas, bora logo aqui falar um pouquinho sobre 2 Timóteo. A gente já sabe, né? Se 1 Timóteo foi escrita a Timóteo, o filho amado de Paulo, né? Na fé, então 2 Timóteo também é para o mesmo Timóteo. Assim como 1 Timóteo e Tito, acho que falei isso na introdução de 1 Timóteo, é uma carta pastoral, uma carta com... não disciplinas, como que eu falo? Ensinamentos, né? Encorajamentos para Timóteo, porque nesse contexto aqui de 2 Timóteo, Paulo está na prisão em Roma, na segunda vez, já sabendo que ali são seus dias finais. A gente não sabe exatamente quanto tempo existe entre 1 Timóteo e 2 Timóteo. Sabe-se mais ou menos que Paulo deve ter escrito essa carta a 2 Timóteo, mais ou menos ali pelo ano 67 depois de Cristo, e no contexto da prisão. Nós vamos saber isso ao longo da leitura aqui de 2 Timóteo. Vão ter versículos que Paulo vai falar exatamente onde ele está, e ele vai contar como é que ele está se sentindo. E então daí a gente sabe bem claramente qual era a intenção de Paulo ao escrever essa segunda carta, que era realmente encorajar Timóteo, né? Porque Paulo já sabia que a sua morte, né, no caso a morte de Paulo, não de Timóteo, que a morte de Paulo ela era iminente, ela poderia acontecer a qualquer momento. Então era encorajar a Timóteo a permanecer firme na fé, permanecer firme ali nos princípios, né, no ministério, a não ser desencorajado, porque muitas pessoas estavam sendo desencorajadas através das perseguições que a igreja sofria e até mesmo através da perseguição que Paulo sofria. Nós veremos aqui ao longo dessa carta como Paulo foi abandonado por algumas pessoas que andavam com ele e não quiseram mais saber dele. Então, Paulo também temia que essas coisas reverberassem em Timóteo. Paulo temia que não só em Timóteo, mas em outros cristãos, que até mesmo a sua morte fosse motivo, né, de pessoas firmes na fé, de passarem a blasfemar, passarem a desacreditar em Deus, no ministério. Porque se Paulo, que era Paulo, esse grande homem de Deus, morreu, então onde é que está Deus? Então muita gente questionava isso, e essa era uma das intenções de Paulo, fortalecer a fé, né? Encorajar Timóteo a permanecer firme na fé, mesmo ali em momentos difíceis, porque Paulo sabia que Timóteo ia ficar triste. Porque imagina, se Paulo tinha Timóteo como um filho na fé, com certeza Timóteo tinha Paulo como um pai na fé. E perder um pai não é nada agradável, é sempre muito dolorido. Mesmo que não seja um pai sanguíneo, um pai na fé, uma pessoa que encorajou, que realmente teve uma função primordial na vida ministerial de Timóteo. Então, esse era o pano de fundo, Paulo ali na cadeia, né, preso, acorrentado, prestes à sua morte, mas antes de morrer, ainda com a esperança de que talvez desse tempo de ver Timóteo e outras pessoas, e com a esperança de encorajar, porque ele não queria simplesmente morrer e deixar Timóteo, digamos assim, a ver navios, sem ter um exortamento, um encorajamento por parte de Paulo. Ele vai falar sobre as agruras que foi, quão difícil foi ser apóstolo, foi ser pregador, né, pregador do evangelho para os gentios principalmente, porque ele pagou um preço muito alto e paga o preço com a sua vida. Mas esse é mais ou menos aqui o pano de fundo que acontece aqui falando um pouquinho sobre a introdução, que a gente vai ver, vamos entrar agora nos capítulos, Paulo falando sobre a questão da fidelidade, da persistência, da permanência da fé. Não só para Timóteo, né? Escreve especificamente para Timóteo, mas é válido para nós hoje, para a igreja do passado, para a igreja ali em Éfeso, para toda, né, a comunidade cristã e para nós hoje também. Mas bora aqui para 1 Timóteo capítulo 1. Então ele sempre começa, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa
da vida que está em Cristo. Então, Paulo sempre trazendo ali, olha, é da vontade de Deus. Eu fui apóstolo pela vontade de Deus, não por mim mesmo. Ao amado filho Timóteo, novamente expressando o amor que ele tinha por Timóteo, o amor de pai. E eu acho que para Timóteo, vamos parar aqui para pensar, ao receber essa carta, é um acalento, né? Por mais que você sabe que seu pai te ama, quando você escuta, isso faz tão bem pro coração, né? É um quentinho, um abraço, um acalento mesmo. E eu acho que é assim que Timóteo se sente ao ler essa carta. Se sentiu, né, ao ler essa carta. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 3 ele vai dizer, dou graças a Deus, a quem desde os meus dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Então Paulo falando, olha, eu oro sempre. Primeiro que eu agradeço a Deus a quem eu sirvo desde os meus antepassados, né? Porque Paulo já vinha de uma linhagem ali de pessoas, né, estudiosas da lei, mas depois ele se converte ao cristianismo e continua esse relacionamento com Deus, e ele fala, olha, eu oro sem cessar por você. E aí me faz novamente pensar, né, o quão é importante, mesmo que às vezes vocês não a gente não fala, ninguém está falando, às vezes até eu falo, né, olha, específico para uma pessoa, eu tenho orado por você, mas o quão é importante orarmos umas pelas outras. E ele ainda fala que ele tem orado como meninas, nas minhas orações dia e noite. Paulo constantemente orava por Timóteo. Que esse seja o nosso exemplo, que nós realmente possamos orar umas pelas outras sem cessar, com súplicas mesmo, pedindo e intercedendo umas pelas outras. Lembrando das tuas lágrimas, porque Paulo sabia que Timóteo também estava sofrendo, porque ali em Éfeso também tinha muita perseguição. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo, imagina o contexto que ele está. Ele está numa prisão, ele está ali acorrentado, ele está em sofrimento. Por mais que ele sabia que a vida dele, né, ele fala isso, que o morrer para mim é Cristo, que o viver para mim é Cristo e morrer é lucro, ao contrário. Ele sabia que quando ele morresse, ele iria para a glória. Não deixa de ser algo pesado. Você saber que você vai morrer, você saber que pessoas vão sofrer por você. Era algo que também trazia a Paulo uma certa tristeza, mas ele queria ver Timóteo, porque ele sabia, quando ele visse o filho dele na fé, o coração dele ia se encher, transbordar, não é nem encher, ia encher que transbordaria de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesmo que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Olha só, lembra que a gente falou, né, que a gente sabia exatamente o nome da mãe e da avó de Paulo, porque aqui em 2 Timóteo ele faz referência a isso. E aí me faz lembrar de Provérbios 22:6, que diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, né, para quando ele crescer, ele guardar todos esses preceitos. E olha, a gente vê aqui que tanto a avó, né, quanto a mãe de Timóteo, né, Eunice, Lídia, no caso com Lóide, não Lídia, Lóide, a avó e Eunice, a mãe, foram pessoas fundamentais, né, importantíssimas. Elas ministraram a Timóteo enquanto jovem, enquanto criança, e porque elas o ensinaram o caminho que ele deveria andar, ele passa a andar nesse caminho, ele passa a ser um pastor, um ministro de Deus ali na igreja de Éfeso, e a gente vê o quanto é importante o nosso papel, né, de mãe, de avó, às vezes de tia, de uma prima, de alguém que realmente pode levar, né, possa plantar essa sementinha para que ela germine, cresça, floresça e frutifique, como frutificou aqui na vida de Timóteo. A gente vê o legado que tanto a avó e a mãe dele deixaram para ele. Que nós, né, eu sempre falo, nós possamos ter essas duas mulheres de oração, mulheres firmes, que enfrentaram grandes dificuldades, porque imagina naquela época como não era. Hoje pra gente tá tudo fácil, mas mesmo assim deixaram um legado tão forte que fez com que Timóteo virasse o filho da fé de Paulo e fosse uma pessoa tão importante na propagação e expansão do evangelho.
Aí vamos aqui para o versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto, que revivas o dom de Deus que há em ti, pela imposição de mãos. Timóteo, não se esqueça de que você tem um chamado, você tem um dom de Deus, pessoas impuseram as mãos em você e você é um ministro de Deus. Então não esqueça disso, reviva, lembre-se de quem você é em Deus. Primeiro lembre de quem te chamou, quem te capacita, de quem você é nele. Não esquece disso não, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Eu amo esse versículo, amo esse versículo. Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, olha, nós não somos covardes, nós não somos daquelas que retrocedem, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Então, toda vez que o medo chegar na nossa vida, seja de que forma for, gente, eu não estou falando de um medo saudável, o medo é bom, na medida que ele é saudável, ele é importante. Se você está num lugar onde é perigoso, você tem que ter um certo medo para te proteger, para não entrar em furadas, né? Mas eu estou falando desse medo que nos impede de agir, que nos impede de caminhar, que nos impede de fazer as coisas. Muitas vezes temos a capacidade de fazer tantas coisas, quer seja no âmbito espiritual, quer seja no nosso âmbito familiar, emocional, de trabalho, nós ficamos atadas, impedidas, porque o medo, ele nos acorrenta. Mas aí, quando a gente, quando nós, mulheres aqui do Germinar, nos encontrarmos em situações terríveis de medo mesmo, de ansiedade, é nos lembrar desse versículo. Lembra que a gente tem que chamar viva a palavra de Deus? Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo. Ao contrário, um espírito de poder, de amor e de moderação, que também nos ensina que a gente tem que ter um equilíbrio entre o poder, porque se a gente tem poder demais e a gente não sabe usar, acaba dando ruim. Mas é um equilíbrio entre o poder, o amor e moderação, saber dosar cada coisa ao seu tempo. No verso 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, o que ele está falando? Olha, não se envergonhe do Evangelho em Cristo, não se envergonhe do encarcerado que sou eu, porque a gente vai ver um pouquinho mais à frente que muitos dos irmãos em Cristo se envergonharam de Paulo, não foram visitar, deixaram Paulo ali a ver navios largado, porque tinham vergonha, não queriam que o nome deles fossem associados ao nome de Paulo, porque nesse momento, Paulo aprisionado por falar contra César, por pregar um Deus, a gente já falou sobre isso, por pregar um rei, e aí eles usaram isso como que Paulo estava falando contra César. Então eles se afastaram muito, e o que Paulo está falando? Olha, Timóteo, não se envergonhe de Deus, não se envergonhe de mim também, que estou aqui encarcerado, por amor ao Evangelho. E aí a perguntinha que não quer calar, será que em algum momento das nossas vidas nós nos já envergonhamos? Nos envergonhamos do Evangelho, nos envergonhamos de Deus. Eu me lembro quando eu passei para a igreja, a gente andava naquela época com a Bíblia preta na mão. E muitos anos atrás, hoje eu acho que ninguém anda mais assim, né? As pessoas riam, as pessoas criticavam. Era motivo, às vezes, para quem está começando, de vergonha. Mas ficamos firmes. Eu e uma turminha muito boa que está aqui comigo, ficamos firmes. E muita gente se envergonha do Evangelho. Então, será que se a gente se deparar com situações onde nós temos que abrir a nossa boca, onde nós temos que vocalizar mesmo a nossa fé, será que a gente se envergonha? Será? Não sei. Ou se envergonha de alguém que é mais, talvez eloquente, que fala mais, a gente não quer ser muito associado a essa pessoa? Não sei, né? E aí ele ainda fala, olha, nós somos chamados não não por nós mesmos, mas pela graça e determinação de Cristo, né? A graça que nos foi dada através de Cristo. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade diante do Evangelho. Então, eu até tenho uma notinha de rodapé aqui que eu escrevi, sei lá quanto tempo atrás, que diz que a vida que há em Cristo,
anula a morte que há em nós. E é verdade, a vida que há em Cristo anula a morte que há em nós. Porque nós, simples mortais, réis mortais, se morremos com Ele, se permanecermos com Ele, morremos com Ele, vamos viver com Ele através da vida que só Ele tem o poder de nos dar. Agora, passando aqui para frente, para não ficar muito grande, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei que... esse também é um versículo muito conhecido, que eu gosto muito, que ele fala, por isso não me envergonho dessas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das palavras que de mim ouvistes, com fé, com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ele está falando, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei o Deus a quem eu tenho servido. Eu sei aonde eu tenho depositado a minha fé. E eu sei que o depósito da minha fé hoje é o que está garantindo a minha coroa no futuro. Então eu não tenho vergonha de morrer, eu não tenho vergonha de ser decapitado em alguns dias. Não tenho vergonha da masmorra em que eu me encontro agora, mesmo que eu tenha sido abandonado por algumas pessoas. Eu não tenho vergonha, porque eu creio no meu Senhor e Salvador. E eu sei que tudo que eu passei até agora vai ter uma recompensa. E que recompensa, meninas? E que recompensa? E agora ele vai citar, né? Ele vai falar, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Olha, gente, era muita gente abandonando ele. Dentre eles, aí ele vai falar, Fígelo e Hermógenes. Citou 2 nomes dentre várias pessoas que abandonaram. Imagina o coração de Paulo também, por mais que ele estava firme com Deus, isso abala, isso fere, isso deixa ali tristeza mesmo. Talvez não só pelo abandono, mas por saber que essas pessoas se perderam na fé. Conceda o Senhor misericórdia à casa de nossa, que nome difícil, Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Então ele vai falar desse Onesíforo, que esse moço aqui não se envergonhou dele, pelo contrário. Quando chegou em Roma, ele foi procurando Paulo. E, gente, naquela época não era como hoje, não tinha registros, né? Esse Onesíforo, ele não sabia em qual prisão estava Paulo. Ele foi procurando de prisão em prisão até procurar Paulo. E isso foi um acalento na vida de Paulo. Ele não tinha vergonha das algemas, ou seja, ele não tinha vergonha da prisão onde Paulo se encontrava. E ele levou uma palavra de amor, ele levou conforto a Paulo ali no momento de angústia, no momento de tristeza. E Paulo pede, né? Eu peço a Deus que conceda misericórdia, que conceda graça a ele, porque esse moço é merecedor disso. E ele continua aqui no versículo 18. O Senhor lhe conceda naquele dia achar-se misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então esse moço, ele foi uma pessoa primordial na vida de Paulo, levando uma palavra de amor, de encorajamento, né, um abraço, não se envergonhando de Paulo num momento muito difícil. Esse nominho é bem complicado, Onesíforo, acho que é Onesíforo, eu não sei falar, eu tô lendo aqui em português, mas realmente Onesíforo. Me perdoe se a pronúncia não está correta. Meninas, mas que nós possamos ser essas mulheres, assim como esse Onesíforo aqui, que leva uma palavra de amor, de encorajamento, de acalanto mesmo, no momento em que as nossas amigas, né, as nossas colegas de trabalho, alguém da nossa família, alguém aqui do Germinar, estiver passando por uma dificuldade, que nós não venhamos nos envergonhar, ao contrário, que sejamos essas mulheres que sabemos em quem nós temos crido, sabemos quem é aquele que é poderoso para nos capacitar. Às vezes eu escuto isso, a pessoa fala, mas eu não sei falar, eu não sei, não tenho palavras, eu não sou muito eloquente. Às vezes não precisa nem de palavras, às vezes só um ir, né? O estar presente, um pegar na mão, tocar. Eu me lembro que quando meu pai morreu, 2 amigas minhas, né? Meu pai morreu
de uma forma muito triste. Meu pai morreu queimado e foi algo assim terrível. Eu tive 2 amigas que naquele dia largaram tudo e elas vieram ficar comigo, a Paula e a Adriana Murphy. E eu me lembro, né, não vou falar quem é aqui, mas obrigada, meninas. Uma delas segurava na minha mão, ela sabe quem é, e ela falava assim: eu não sei o que te falar, eu não tenho palavras pra te falar, eu não sei. Ela só me dizia assim: não sei o que te falar, eu não tenho palavras. Mas só o fato dela segurar na minha mão, dela estar aqui, dela ficar firme, né? Gente, isso foi, nossa, eu não sei como eu teria passado aquele momento? Claro que sim. Teria sobrevivido aquele momento? Teria. Mas teria sido muito mais difícil. Já estava difícil. E tê-las aqui, segurando na minha mão, né, falando comigo, como essa amiga mesmo disse: eu não sei o que te falar, não sei o que te falar. Mas a simples presença já foi algo que realmente me deu forças, me deu ânimo, me deu energia para passar aquele dia mal, aquele dia ruim. Elas foram esse onicífero na minha vida num dia mal, num dia ruim. E isso é tão bom, isso é tão bom. E eu quero que nós, né, sejamos essas mulheres que possamos levar, mesmo sem palavras às vezes, mas com um gesto, com um olhar, com segurar na mão, transmitir, né, o amor de Cristo, a fé que nós temos aprendido cada dia mais a ter em Cristo a outras pessoas, tá bom? Então, meninas, hoje é isso. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Que se você hoje estiver precisando de uma palavra amiga, que Deus, né, possa realmente encontrar você e inundar o seu coração com a presença maravilhosa do Espírito Santo. Saiba que o dia ruim, ele não permanece para sempre e que nós estamos depositando algo muito maior, que é na vida, em nossa vida aqui, mas que é algo para o futuro, como Paulo fala, tá bom? Então Deus abençoe o seu dia, que ele seja próspero, frutífero na presença de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a gente se encontra amanhã em 2 Timóteo 2. Deus te abençoe.